Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início ao nosso segundo vídeo do curso de Introdução à Política. Para quem não assistiu o nosso primeiro vídeo na semana passada, é só acessar o link na descrição. Nesse primeiro vídeo nós falamos sobre política, Estado e governo. E aí agora, com esses conceitos já dominados, nós vamos avançar para falar mais sobre o governo, sobre as formas de governo e sobre os sistemas de governo. Também eu vou continuar falando sobre democracia, que foi um tema que eu abordei no finalzinho da última aula. Então vamos para a nossa aula de agora. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Jesus, formado em História e mestre em História Econômica pela USP. Como vocês devem lembrar, em 2013 aconteceram grandes manifestações no Brasil e diversos grupos e pessoas passaram a questionar o modelo político brasileiro. A ideia do vídeo de hoje é abordar o que são os modelos políticos, os sistemas políticos de governo e falar sobre a democracia. Mas antes eu queria deixar um aviso para vocês. Eu vou trabalhar os modelos mais comuns na história. Na história não, né? Na atualidade. Então são os modelos mais utilizados pelos países no mundo, tá? Existem outros modelos, mas eu preferi focar nesses que são os mais utilizados. Então vamos começar falando sobre as formas de governo, que basicamente são duas, a monarquia, tá? E a república. A monarquia, o chefe do governo é um rei ou uma rainha. E ele não foi escolhido por ninguém. Ele é rei porque ele teve sorte de nascer na família real. E o rei não é trocado, a gente não escolhe um rei. Ele continua durante a vida toda e depois é substituído por um outro membro da família. Então essa é a monarquia. A república é o modelo que nós temos no Brasil e na maior parte dos países do mundo. Mais de 140 países do mundo são repúblicas. E na república como funciona? Diferente da monarquia, na república a população é chamada para escolher o seu chefe de governo. Tá? Então esse chefe ele não fica para sempre, ele fica durante um tempo e depois é substituído por uma outra pessoa que foi escolhido pela vontade popular. Então pessoal, nós temos essas duas formas de governo, guardem bem. Essas duas formas, elas são interessantes da gente saber, mas além da forma de governo, nós temos os sistemas de governo. O sistema de governo é a forma como as coisas são organizadas dentro do Estado. Então, basicamente, nós temos três formas. Uma forma é o presidencialismo, que é o que a gente tem no Brasil, a outra forma é o parlamentarismo e a última forma, que eu vou trabalhar aqui com vocês, é o semipresidencialismo, tá? Pera aí de novo. Você sabe o que é executivo, legislativo e judiciário? Bom, se você não sabe, eu vou fazer um resuminho para vocês. O executivo é aquele poder que administra o Estado, é quem cobra os impostos e oferece os serviços públicos para a gente. O legislativo são aqueles que fazem as leis do nosso país e o judiciário quem administra a justiça, que são os juízes, promotores e advogados. Essa é uma explicação básica, mas se você continuar assistindo o nosso canal, daqui a algumas semanas nós vamos ter um vídeo especial só sobre os três poderes. Então continue com a gente. Voltando ao assunto, no presidencialismo nós escolhemos o presidente, independente se os deputados, se o poder legislativo gostam ou não dessa pessoa, tá? Isso é importante porque vocês guardem. Por quê? Porque nós vamos falar agora do parlamentarismo. Como funciona o parlamentarismo? Nesse modo, nesse sistema de governo, a população não escolhe o chefe que vai governar, que vai administrar o Estado. Quem escolhe é o poder legislativo. Então a relação é diferente da nossa. Lá onde existem o parlamentarismo, acontece da seguinte forma. A população escolhe deputados, então existe uma eleição para deputados. A população vai, vota nos seus deputados. Quando acaba, encerra as urnas e é contado os votos, aquele partido ou grupo político que elegeu a maior bancada vai ter o direito de escolher o chefe do governo, que no parlamentarismo normalmente nós chamamos de primeiro-ministro. Então não é a população que escolhe o chefe do governo, quem escolhe é o parlamento, dependendo da quantidade de deputados que o grupo vai ter.
E agora vamos falar do último, semipresidencialismo. O semipresidencialismo, ele é uma mistura onde você tem um presidente, tá? Que esse presidente escolhido pela população, ele vai governar uma parte do executivo. E o parlamento escolhe um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, ele vai governar uma outra parte do governo. Então é um modelo misto entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Esses são os três sistemas de governo, tá? Aí, nada disso adiantaria se nós não pudéssemos escolher os nossos representantes. Então, mais importante de tudo, mais importante do que saber o que é o presidencialismo, monarquia e tudo mais importante é a nossa democracia, e é o que nós precisamos defender a todo custo no nosso país. A democracia é como se fosse uma moldura de um quadro. Então, você tem a moldura e dentro, né, a tela, você pode ter uma tela de um ser humano pintado, de um pôr do sol, de um mar. Dentro dessa moldura cabem diversas telas diferentes. Então a democracia permite que exista o parlamentarismo, permite que exista o presidencialismo, o semipresidencialismo e até outros modelos que não são tão comuns, que eu não disse no vídeo, mas a democracia permite tudo isso, porque a democracia... Eu não vou dar uma aula de história aqui para vocês. A minha ideia não é dar uma aula de história. Mas se a gente resgatar o conceito grego de democracia, a democracia é o poder do povo, ou o poder de muitos. É quando nós, cidadãos, somos chamados para escolher os nossos representantes. Então a ideia, quando eu vou falar aqui agora para vocês sobre democracia, é explicar os três tipos mais básicos do sistema democrático. Então a minha ideia é mostrar os três modelos mais básicos de democracia. Existe a nossa democracia aqui no Brasil e na maior parte dos países, que nós chamamos de democracia representativa. O que é democracia representativa ou democracia indireta? É quando a gente vai votar em um representante para a gente. Então nós escolhemos um representante e esse representante é aquele que vai votar as leis do país. Então não somos nós que votamos as leis, mas nós votamos em políticos, né, deputados, senadores, vereadores, e esses políticos que vão votar leis ou vão administrar o país. Essa é a democracia representativa, que é o que nós vivemos aqui. Além da democracia representativa, nós temos o que chamamos de democracia direta, que é quando o cidadão ele vota diretamente na sua lei, nas leis. Ele não escolhe um representante para fazer isso. Tá? Isso tem os seus benefícios, né? Porque, por exemplo, na democracia representativa, você dificilmente vai escolher um político que pense 100% igual a você. Então pode ser que numa determinada lei ele vote da forma como você acharia que ele deveria votar. Mas numa outra lei ele pode votar de uma outra forma. Então a democracia representativa tem essa limitação. Já a democracia direta é interessante porque você vota naquilo que você acredita. Mas ela tem algumas limitações na ideia de conseguir aglutinar toda a população para fazer a votação. Então é muito difícil você trazer as pessoas para votar e alguns assuntos você não tem uma adesão popular para votar. Imagine assim, você sairia da sua casa para votar um orçamento público municipal, sendo que às vezes é um assunto que você nem domina? Então alguns assuntos que são importantes no governo, a gente não consegue ter a adesão da população para votar. E aí fica uma coisa meio, só uma parte participa, outra parte não participa. Então, a democracia direta tem os seus benefícios, tem as suas limitações, a democracia representativa tem os seus benefícios e as suas limitações, e existe não uma nova ideia, só que os meios digitais estão permitindo o desenvolvimento de uma democracia mais participativa, que é o que tem sido chamado de e-democracia ou democracia virtual, democracia digital. O que seria isso? É um modelo que tem sido colocado em pequenas cidades na Europa, tá? Então ainda é um modelo muito limitado, tá? A democracia digital são basicamente cidades pequenas
que através de uma plataforma, seja um site ou seja um aplicativo, possibilitam que a sua população vote as leis, sem precisar eleger um vereador ou um prefeito para fazer isso. Tá? Então esse meio virtual que a gente tem hoje tem permitido o avanço da democracia. Só que independente se é uma democracia representativa, se é uma democracia direta ou uma democracia digital, o que nós temos que lutar é pela manutenção da democracia, né? Desse poder que nós temos de escolher os nossos representantes. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, é só escrever nos comentários do vídeo que eu vou fazer o máximo para responder todo mundo. Além disso, eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista de livros e textos para quem quiser se aprofundar sobre algum tema, tá? Acompanhe as minhas redes sociais, que estão também na descrição do vídeo, para você ter mais informações, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, caso você tenha gostado. Eu espero vocês na próxima semana com mais um vídeo. Abraço!